E aí, pessoal, tudo ótimo? Eu vou estar gravando agora um vídeo para a gente poder falar um pouco sobre cibersegurança e como que a mente de pessoas criativas funcionam para que vulnerabilidades, formas de muitas vezes vandalismo e até mesmo roubos que acontecem na internet, eles venham a ser cada dia mais explorados, né? Vulnerabilidades, portas, disponíveis, até mesmo o processo de engenharia social. Eu acredito que esse vídeo ele vai trazer para vocês aí de alguma forma um conhecimento, uma visão bem diferenciada, né, de como esse universo hacker gira. Então, de primeiro momento, essa frase aqui ela já diz muita coisa, né? Cibersegurança protegendo o futuro da sua empresa. Lembrando que a cibersegurança, a segurança cibernética, defesa cibernética, tudo ele está relacionado ao cybersecurity, e a segurança cibernética nada mais é do que métodos, técnicas de proteger indivíduos, organizações e até mesmo órgãos governamentais de ataques maliciosos, de ataques de hackers mal intencionados. Bom, eu vou falar um pouco mais, mas antes de falar sobre possíveis ataques, técnicas de engenharia social, eu quero falar sobre um momento da minha vida, né, da minha história, que eu acho que vai ser bem legal e vocês vão ver como que a criatividade flui quando tu quer quebrar barreiras, descobrir vulnerabilidades, muitas vezes por uma questão de necessidade. Bom, ameaças inesperadas e vulnerabilidades silenciosas. Há muitos anos atrás, quando eu era adolescente, a minha mãe, ela comprou um telefone. Eu devia ter lá meus 13, 14 anos. Minha mãe, ela comprou um telefone para poder fazer as ligações. Era aquele momento, que a gente estava com uma linha em casa, o tempo era cobrado muito por pulso, né, os telefonemas. Então, cada minuto era uma quantidade enorme, que vinha na conta no final do mês. Mas eh, quando eu peguei o telefone em casa, que minha mãe não era de ficar usando telefone, a minha avó, ela tinha telefone, mas minha mãe ela não gostava de ter telefone em casa. Só que ela acabou, aderindo a essa nova tecnologia naquele momento, naquele tempo, e eu consequentemente, me empolguei com a possibilidade de poder falar com os meus colegas de escola e comecei a pegar o número da casa deles, muitas vezes para fazer uma ligação, para resolver algum problema ali de tema de casa, de trabalho da escola, ou até mesmo para simplesmente conversar, passar o tempo. Filho único, não tinha muito com quem conversar, então acabava. A minha mãe também não deixava, né, eu ficar saindo pela rua e tal, guri muito novo, e então eu usava o telefone, era era a tecnologia mais atualizada daquele momento, e eu lembro que ela simplesmente um dia, viu que eu estava fazendo ligações e estava vindo uma conta muito alta, e ela bloqueou o telefone, comprou esse telefonezinho que está aparecendo aqui de chave, ela chaveou o telefone e cada vez que eu tirava do gancho e tentava digitar algo nas teclas, eu não conseguia digitar número algum. Então não aparecia som, não fazia ligação, ficava o som de linha e logo em seguida, por ele não reconhecer nenhum dígito, ele entrava naquele sonzinho do ti 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 e desligava. Então eu fiquei muito frustrado e eu fiquei pensando como que eu conseguiria burlar isso. Eu não estava com a chave, mas esses telefones eu posso dizer que era até facilmente burlável. Só que naquele tempo eu não sabia como fazer isso. Mesmo assim, eu tentei pegar uma faca, não consegui. Tentei pegar uma chave de fenda, não foi o suficiente, não consegui acessar aquela entrada da chave. Eu imaginava que tivesse um segredo e o segredo, né, como toda chave tem um segredo, talvez não fosse tão fácil abrir. Eh, Consegui a liberação ali do telefone. Mas aí eu encontrei eram aqueles, acho que é grampo o nome, para grampear, né, os grampos de 19 milímetros.
pelo que eu lembro. Tem aqueles grampinhos que a gente colocava para grampear folha, que era em torno os pequenos para papel A4, e esse no caso veio num papelão grande, porque veio algum produto como uma televisão, algo nesse sentido. Então, para que conseguisse, segurar um papelão robusto, forte, pesado, precisava de um grampo que fosse bem maior. Então eu peguei aquele grampo, como ele era chato e tinha uma espessura o suficiente para conseguir acessar a entrada de onde ficava a chave, eu coloquei e girei, consegui. Finalmente, chave de fenda eu não estava conseguindo, eh eh, faca também não estava dando certo, mas aquela entrada foi perfeita. Então eu tentei, fui levantando algumas hipóteses, até que eu consegui finalmente a ferramenta certa daquilo que era totalmente inesperado. Bom, desbloqueei, continuei fazendo as ligações, não demorou muito para que a minha mãe conseguisse descobrir que eu estava burlando ali o telefone. O que ela fez? Ela pediu para um conhecido nosso, que trabalhava com eletrônica e abria equipamentos e telefones, e pediu para tirar. Então ela basicamente ela tirou essa entrada essa entrada onde fica a chave, e eu não tinha mais acesso, não poderia usar um grampo, não poderia usar nada. E ele fechou ainda, deixou reto. Então, nem ela poderia fazer ligações, nem eu. Ela entrou em um momento muito radical, onde ela sacrificou qualquer tipo de tentativa, de possibilidade dela poder utilizar o telefone, para que eu não fosse usar o telefone. Eh Mesmo assim, eu frustrado, eu estava sozinho e comecei a pensar se teria alguma outra possibilidade. Eu não poderia abrir o telefone, eu não poderia fazer ligações, de alguma forma, não tinha como eu tirar aquele teclado, enfim, eu não tinha muitas opções. Então eu peguei o telefone e comecei a apertar no gancho várias vezes, de uma forma totalmente frustrada. Eh, por coincidência, eu reparei em uma situação que eu considero que foi muita sorte naquele momento. Eu apertei várias vezes no gancho e deu aquela sensação de esperar um pouco e dar um som de ti, 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 que era como se eu tivesse tentado ligar, mas o número não foi reconhecido. Eu tentei mais algumas vezes, eu notei algo, criei algumas teorias na minha cabeça, e aí eu comecei a apertar várias vezes, como se fosse um código Morse, mas várias vezes no gancho, e chegou um momento que apareceu: "Ah, esse número não existe". Aí eu comecei a reforçar minha teoria: "Espera, e se a cada vez que eu apertar, ou melhor, impulsionar esse gancho para baixo e puxar, ele entende como se fosse um número?". Então tinha um telefone, tinha um número, agora eu não vou lembrar exatamente o número, se era 130, 140, eu não lembro, que ele mostrava pra gente a hora certa. Eh, vamos supor que fosse 130, eu não lembro mais o número. Eu tentei testar uma teoria. Eu coloquei no gancho, puxei, o sinal de linha voltou e eu apertei uma vez. Tá! E aí eu esperei uma questão de 2 segundos e apertei mais 3 vezes. Tá, tá, tá. Esperei mais 1,5 segundos, 2 segundos e voltei a apertar, e aí eu apertei uma única vez, tá. O que que acontece? Eu consegui fazer a ligação e consegui ter acesso à hora certa, que era um serviço que tu conseguia ver a hora certa. Então eu criei uma teoria e eu peguei alguns números que, de certa forma, não eram tão difíceis de fazer toda essa técnica, e eu ligava, por exemplo, 33, 38, 18, 16. Inventei um número aqui fictício, né? Se esse número existe, é mera coincidência, só estou inventando. E aí eu comecei a apertar então várias vezes. 1, 2, 3, esperava. 1, 2, 3, esperava. 1, 2, 3, esperava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim eu fazia até seguir a sequência do número. No final, consegui finalmente ter sucesso,
quebrei mais uma vulnerabilidade no telefone e, para o desespero da minha mãe, lá veio uma conta um pouco mais alta. Era chato, era extremamente frustrante ficar digitando números sem digitar, tendo que apertar várias vezes no gancho, mas foi uma vulnerabilidade que eu descobri. Eu não tinha acesso à internet, não tinha acesso a outros tipos de conteúdo que pudesse me favorecer, mas no meio da curiosidade, no meio da tentativa e erro, levantando hipótese e fazendo vários testes com o aparelho na minha frente, acabei descobrindo então um processo de vulnerabilidade. O que acontece hoje no mundo, no sentido de serviços, vulnerabilidade a todo momento, ele está ligado diretamente a esse tipo de desejo em quebrar as regras. E isso é uma coisa, é algo natural, inerente do ser humano. Bom, quando a gente fala sobre grandes ataques, a gente está falando sobre ataques tanto milionários quanto bilionários, de engenharia social, ransomware, que são serviços, são vírus, por assim dizer, softwares, serviços maliciosos que bloqueiam certas fontes de dados em troca de uma recompensa. Eh, então, existiram grandes roubos, se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar muito mais em relação a isso, devido à vulnerabilidade desses temas. Bom, aqui a gente tem uma notícia que aconteceu em 2024 relacionado a um golpe usando deepfake em Hong Kong, relacionado a, a um processo milionário que um hacker, ele obviamente ele deve ter usado parte da engenharia social para descobrir quem eram os decisores, ter acesso à voz, ter acesso a imagens, e ele criou, com base no deepfake, toda uma toda uma reação da pessoa se movimentando, falando, e ele teve acesso direto àquela pessoa do financeiro que teria autorização para executar uma transferência de alto valor. Então, ele marcou uma reunião e, como a solicitação veio de cima, veio de um dos grandes decisores da empresa, o responsável pela área financeira simplesmente acatou as ordens e, por uma conferência online, ele entendeu que era para fazer uma transferência para tal conta, para tal serviço, e realizou então uma transferência milionária. Até hoje tentam descobrir quem foi, conseguiram localizar algumas, algumas pessoas que estariam supostamente ligado com esse processo aí, essa, esse golpe que essa empresa sofreu, essa empresa chinesa sofreu, mas isso é para vocês entenderem que a quantidade de golpes, esses são os que aparecem, por exemplo, em artigos, em sites e tudo mais, mas cotidianamente, diariamente, vários golpes acontecem, tanto com indivíduos quanto com instituições empresariais, enfim, organizações e também órgãos governamentais. Claro que existem seus motivos e grandes investimentos em cima disso, quando a gente está falando sobre órgão governamental, mas os ataques estão aí. Então, para as pequenas e médias empresas, que é um alvo lucrativo, o que os cybercriminosos eles buscam basicamente são dados, né? Os dados são extremamente valiosos por uma questão de tentar vender, trazer uma desvantagem competitiva para essa empresa e, consequentemente, uma vantagem competitiva, uma vantagem econômica para outras empresas. Então, com esses dados, eles podem vender, eles podem usar esses dados para poder usar como um ataque também de engenharia social ou outro tipo de ataque. Propriedade intelectual, então segredos comerciais, entre outras informações como marcas registradas, patentes, novos produtos ou serviços, tudo isso pode ser disponibilizado para empresas concorrentes ser vendidos. Então as extorsões acontecem muitas vezes devido a ataques de ransomware, que eu posso estar falando aí mais à frente. Eh, Atos de vandalismo também podem trazer um prejuízo
muito grande econômico para a empresa, no sentido de que, imagina que um cybercriminoso acessa o teu site, ele não consegue obter informações, dados, mas ele consegue alterar, por exemplo, um caractere de um e-mail. E muitos clientes, de repente, vocês estão fazendo agora uma um um projeto de link patrocinado, estão investindo, estão fazendo uma campanha de divulgação de marketing, e as pessoas estão tentando entrar em contato contigo e não estão conseguindo, porque simplesmente houve um ato de vandalismo. Ou de repente alguma informação falsa foi alterada diretamente dentro do site. E então esses casos de vandalismos nem sempre é um ato de roubo, nem sempre é um ato de vender dados do teu. Às vezes realmente é uma tentativa de vandalismo para afetar, puramente para afetar o teu negócio. Eh, Ponto de acesso, então a empresa ela pode servir como um trampolim, né, para poder ter acesso direto a clientes, a fornecedores ou a algumas informações extremamente sensíveis. E quais são os alvos constantes, em sua empresa? Aqui a gente fala sobre 3 tipos de informações: os dados transacionais, que basicamente é todo o histórico de compra e venda, eh, tudo aquilo que vem a levar à tomada de decisão, então informações de pagamento de cliente, fornecedores, detalhamento do fluxo financeiro e as relações comerciais, ou seja, atividades de operação, de produção, tudo que vem a levar a um processo de decisão, a uma tomada de decisão da empresa. Então esses dados, são dados, que são muito visados por esses cybercriminosos. Dados organizacionais, a gente está falando sobre segredos comerciais, aqui a gente está falando mais sobre a propriedade intelectual mesmo, sobre, como eu falei antes, marcas registradas, patentes, novos produtos ou serviços, tudo aquilo que for segredo comercial que pode trazer uma vantagem econômica para outras instituições. E dados financeiros também, que é o que demonstra a saúde financeira da tua empresa. Talvez essa saúde financeira possa ser o momento de outras empresas atacarem ou de liberarem algo que eles estavam esperando no momento certo. Então, ter acesso à saúde financeira da empresa é algo muito complicado, muito delicado. Então, o faturamento, eh, balanço, contas bancárias, dados, investimentos e toda a inteligência financeira que sustenta a sua operação. Por exemplo, declaração de rendimentos é mais um caso. Qual o roteiro para uma segurança mais abrangente? Aqui a gente está falando sobre proteger os sistemas de código. Então, a implementação de defesas robustas, auditorias, segurança contínua, monitoramento para corrigir falhas. A gente está falando literalmente sobre um track trace, sobre monitoramento, observabilidade, resposta rápida a incidentes. Proteger dados sensíveis, aqui a gente fala sobre garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade, que entra nos princípios fundamentais da curva de McCamber, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade, de todas as informações críticas com backups, criptografia avançada. Existem várias técnicas para garantir que esses dados sensíveis permaneçam seguros, como por exemplo criptografia de dados, prova de identidade, hum, verificação de 2 fatores, tem também para integridade a função de hash, soma de verificação. Quando a gente está falando sobre disponibilidade, aqui a gente menciona sobre backup, a gente está falando principalmente sobre backup, está falando sobre manutenções contínuas, atualizações de sistemas operacionais, atualização do próprio sistema de softwares, manter o backup atualizado, a manutenção sempre em dia, né, para que o serviço esteja disponível a qualquer hora, a qualquer momento, a depender das regras de segurança disponíveis. E capacite seu time. Então, o treinamento regular para a equipe, a conscientização, a educação relacionada à área de segurança, ela é vital para que se respalde não só como políticas, não só com tecnologia, mas que as pessoas que trabalham dentro da empresa também já estejam preparadas para esse universo, para esse mundo.
E não deixe então a inovação, né, não deixe sua inovação desprotegida. Haja agora, o custo de um ataque cibernético é muito maior que o investimento em prevenção, né, proteja os ativos mais valiosos e garanta a continuidade do seu negócio. Essa frase aqui, ela vai muito de frente com as pessoas não estarem tão dispostas a notarem o quão frágeis são os sistemas que estão sendo desenvolvidos no dia a dia. E eu falo isso porque, trabalhei muito na minha vida como desenvolvedor, já fui desenvolvedor sênior, trabalhei com N tecnologias e normalmente a grande maioria dos projetos, principalmente quando a empresa está recém conhecendo uma consultoria ou está iniciando um MVP, o foco é que se desenvolva rápido para entregar rápido. Então, startups, então, sempre naquele processo do Eric Ries, né, de construir, medir e aprender. Então, ele sempre segue aquele ciclo e ele precisa eh, construir rápido, medir rápido e aprender rápido para que o processo siga e o MVP seja então tenha, né, um sucesso ou não, mas se necessitar de uma pivotagem, de uma alteração no meio do caminho, né, eles podem fazer. Então, como eles precisam de uma velocidade muito rápida, existem até alguns modelos de escopo fechado como o Waterfall, que a pessoa já tem uma noção do que quer e de quando vai iniciar e como vai terminar. Acontece que os desenvolvedores acabam correndo, mesmo com a inteligência artificial, o vibe coding, como alguns estão usando hoje, sistemas, serviços, ele tenta atingir uma camada de segurança, mas deixa muitas brechas ainda. E o próprio desenvolvedor usa bibliotecas, algumas bibliotecas atualizadas, outras não tão atualizadas, e a compatibilidade ou a falta de compatibilidade trazem muitas issues, que são problemas a serem corrigidos. O desenvolvedor ele está focado em fazer funcionar aquilo. Já o cybercriminoso ele está interessado em descobrir qual biblioteca foi utilizada, qual framework foi utilizado e procurar diretamente num GitHub, num repositório, em algum lugar, quais são as issues, quais são as maiores reclamações. Será que já foi corrigido? Se não foi corrigido, será que não é uma vulnerabilidade a poder atacar? E os sistemas estão sempre sendo testados, assim como o telefone, a história do telefone anterior foi muito testado para encontrar vulnerabilidades e as vulnerabilidades foram localizadas. Então, não economize, pense em separar um valor, um orçamento para a segurança, porque depois as possibilidades em danos à reputação, os prejuízos, né, a propriedade intelectual afetada, ser vítima de um roubo, ter uma perda de receita, e todo esse processo aí pode ser algo devastador para a tua empresa. Eh, Aqui eu estou explicando um pouco sobre a Coneplus, é uma divisão que eu estou criando agora para a gente poder atuar com cibersegurança. Então, a abordagem é diagnóstico completo de vulnerabilidades, fazer testes, pen testes, soluções personalizadas e escaláveis, né, para a gente poder entender o que está acontecendo, evoluir caso venha a ter algum tipo de tentativa ou acesso, alguma violação de segurança, a gente tem que ter uma resposta muito rápida, implementação de suporte contínuo, então sempre que houver uma dúvida ou algo que tenha necessidade de um suporte, a gente tem que estar ali disponível, e o treinamento e conscientização da equipe, onde é feito, onde a gente já tem um material eh, bem específico, mas existem alguns critérios e algumas adaptações a depender do nível da empresa, do ramo da empresa, do segmento, mas são experiências compartilhadas, técnicas e muita conversa para garantir que a equipe, a empresa em si, ela vai estar preparada para os ataques que existem. Então, quais são os próximos passos, né? Ter uma avaliação mais 360, então conversa com a nossa equipe, a gente vai buscar entender um pouco mais sobre como é feito hoje o desenvolvimento
do teu software, como que a tua empresa ela está lidando com os crimes cibernéticos, como que ela está blindada nesse momento, qual o nível de defesa da tua empresa, de preparação. Depois a gente vai liberar para vocês ali uma proposta personalizada com base no que a gente conseguiu entender, e a implementação, a gente tem algumas formas de implementação, né, para pequenas, médias empresas, e a gente atua também com grandes empresas, eh, trazendo então técnicas diferentes para cada modelo de negócio, certo? Aqui eu vou deixar o contato para poder falar diretamente comigo e também o e-mail, né, de contato da empresa, para que caso haja uma necessidade, a gente vai conversando, a gente vai trocando ideias e a gente pode marcar uma reunião para poder entender um pouco mais a necessidade do teu negócio. Eu acredito que eu já tenha passado bastante informações e precisando marcar uma conversa, pode me chamar. Até mais.